Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Nuno. Eu depois de ter ouvido o Nuno dizer tantas coisas acertadas, queria só dizer uma coisa para começar. Vocês não precisam de gastar já um segundo a justificar porque é que estamos aqui, porque é que a AD que está aqui. Não foi só a Maria Celeste Cardona e eu que demos um high five no restaurante quando soubemos a notícia, é o nosso povo todo que percebe que esta é a coligação política mais natural dos 50 anos de democracia portuguesa. O que francamente é anacrónico, o que francamente é inaceitável, é uma aliança entre o PS, que ao princípio nos ajudou a defender a liberdade, com os herdeiros da União Soviética. Isso é que é anacrónico, isso é que é um atraso, isso é que envergonha. E envergonha, eu chamo-me José Eduardo Martins, como já disseram ali quem me apresentou, tenho 54 anos, tenho 3 filhos e estou hoje aqui para partilhar o sentimento que todos temos, que precisamos no dia 10, pelos nossos filhos, pela angústia que já julgávamos que não íamos ter, que a Aliança Democrática saia à frente. Estamos em 2024, 50 anos do 25 de Abril, 50 anos do nosso 25 de Abril. E também isso nos divide hoje, no fundo, já quase em 3 camadas de conhecimento, de sensação e de fonte desta angústia que os da minha idade, os que viveram toda a idade ao longo da liberdade, experimentam hoje. Temos já poucos, pela natureza das coisas, os que se lembram da penúria e da miséria que havia antes da liberdade. Temos aqueles que viveram uma vida cheia, uma vida feliz, que têm agora 50 anos e que estão a chegar ao mando. E temos uma geração também que, felizmente, já tem disso tudo uma memória muito distante. Não é o nosso caso. Eu arriscaria a dizer que a maioria dos que estão na sala, da maioria dos que agora se propõem a mandar, são aqueles que foram contemporâneos destes 50 anos de liberdade e sabem a importância que ela teve por nós. Somos aqueles que não passamos pelo Estado Novo, mas sabemos que ele existiu. Temos a memória de coisas que ainda miúdos nos marcaram muito. Eu tenho. E diria que somos todos a geração que também percebe uma coisa que se calhar os mais novos não percebem, que não é só o sossego, é mesmo a própria democracia e a liberdade que não duram para sempre. Nós temos essa memória porque o muro de Berlim caiu à nossa frente. O comunismo acabou quando nós já começávamos a ser homens. Isso deu-nos a perspectiva de que há maneiras muito diferentes e muito piores de viver que aquela em que nós vivíamos. Nós demos o sossego por garantido e hoje vivemos em angústia. É por isso que a Aliança Democrática tem que sair à frente. Foi nesta liberdade, repito, tivemos logo que defender do comunismo, que a minha geração pôde ter os pais a exigir justiça para os filhos, a progredir como nunca antes tinha acontecido. Foi a liberdade de criar mais serviços universais, de proteger a velhice, de tirar as mulheres de casa para o emprego e, portanto, tirá-las da subalternidade, de encontrar na abertura ao mundo qualquer coisa para tirar mais valor destas pedras que apenas o turismo. Foi a liberdade que nos trouxe a modernidade, que nos permitiu aderir à União Europeia, ver cair o muro de Berlim e as calças à boca de sino, deixar a TV preto e branco para um mundo com cores e oportunidades, como foi o mundo da nossa juventude, da juventude do Luís, da juventude do Nuno, da juventude do Paulo, da juventude da Ana. Essa primeira metade da democracia foi a metade de uma vida fantástica. Se o meu avô cá voltasse, parece que ainda me estou a ver comigo a debulhar feijões num alguidar muito grande naquelas noites da Beira Baixa, se o meu avô cá voltasse e visse que o neto tirou um curso, já pagou a casa ao banco, não precisa que os filhos o ajudem, até consegue viajar e anda vestido, pronto a vestir, aquilo que nos pareceu normal termos conquistado, se o meu avô cá voltasse e visse isto, achava que nos tinha saído a taluda. E não,
A taluda que nos saiu foi que quando ele se despediu com tristeza do filho e o mandou para a loja em Lisboa, como aconteceu a tantos, da Beira, do Minho, de tantas regiões deste país, quando ele o atirou para Lisboa, o filho dele só teve que trabalhar para o neto dele poder ir à escola. E quando o neto dele foi à escola, adquiriu a qualificação que esta geração não tinha tido e estava a competir num mundo que nos fazia sentir ter igualdade de oportunidades, criar o nosso pequeno talhão, fazer a nossa vida. Não foi sorte, foi ter um governo a quem os portugueses deram 2 vezes mais que 50% dos votos. Não foi acaso, foram mais de 50% dos votos para nos deixar com a primeira rede institucional pós-revolucionária decente, para deixar o país com as infraestruturas básicas que não tinha, para dar por adquirida a noção de que a velhice tem que ser protegida e a redistribuição uma obrigação do Estado. Isso que nós tínhamos no final do século XX permitia tudo no século XXI. E depois veio o PS. Veio o PS e aqui estamos. A igualdade de oportunidades que nos fazia ter esperança no futuro apagou-se. Depois do salto da minha geração, os mais novos não têm outro remédio senão emigrar. O Partido Socialista substituiu o elevador social que era a escola pública pela imigração. Quem hoje quer mudar de vida tem que sair daqui para fora. Foi isso que o Partido Socialista nos deu. Chega um patamar em que, ou como disse o Pedro e como já disseram outros hoje aqui, ou nós somos capazes de criar condições, nós somos capazes de criar emprego, nós somos capazes de dar casa às pessoas, ou as pessoas que querem um bocadinho mais não ficam cá. E nós ficamos reduzidos a cada vez menos e com a ideia de que até a pobreza tem um limite para ser distribuída e essa é a única coisa que nos deram. Guterres, Sócrates, Costa, foram anos a fio que só se interromperam quando acabou a moral ou quando acabou o dinheiro, para com outro nome a AD ir fazer um curativo curto a Portugal e a sangria continuar logo a seguir. Enquanto o crédito disfarçou, lá fomos andando. Obrigado. Enquanto o crédito disfarçou, nós lá fomos andando. Como o outro dizia, e este parece que não sabe outra coisa, a dívida não se paga, vai-se gerindo. Mas nem por um segundo este partido que nos governou 3 décadas, e 3 décadas são suficientes para mostrar tudo o que é capaz, foi capaz de fazer nada por esta pequena economia aberta que tinha que levantar os cotovelos na globalização. Nada. Se bastava mais do mesmo, olha, podemos continuar a confiar neles. Não houve nenhuma visão para uma ideia diferente de crescimento, quanto mais para lidar com o despovoamento e com a desertificação. Nesta última vez, então, a necessidade política de dar estribo àquela maioria fantasma e anacrónica da geringonça não impediu só o investimento público, que foi nulo nos últimos anos, mas criou, sobretudo, 2 ideias horríveis e perniciosas que são o nosso maior desafio neste momento. A primeira é a ideia do avulso, de que a política é esta porcaria dos casos do dia-a-dia, do remendo. Não é nada disto. A política é levantar a cabeça e olhar para o futuro. Eles até gostaram destes casinhos, destes escândalos. Quando não há rumo, todos os ventos são bons. Quando não há propósito, a não ser agradar aos que votam mais, se nós formos mais agradáveis, então o cotidiano preenche os dias e não sobra tempo para nada de aspiracional. E nós temos consumido nisto, nas coisicas. A banalidade é a discussão. E a discussão é maior quando a banalidade então é um escândalo. Tudo entretém, nada alimenta. Sobra a gritaria. Se havia alguém como Chega à procura da homeopatia simétrica das ideias curtas, teve no PS o partido de eleição para fazer parceiro.
Mas o pior ainda é esta ideia que eles instalaram de que não há alternativa, de que a realidade é isto, nivelar por baixo, deixar fugir os mais novos, perder a ideia de crescimento e de oportunidade, voltar a lutar pela igualdade, combater esta brutal desigualdade a que nos tem conduzido como cada vez mais pobres, cada vez mais pobres. Isto não pode acabar bem. Não acaba bem, porque a resignação em que o país se encontra leva muitos, como disse o Nuno, disseste tão bem, Nuno, ao desespero de escolher o nihilismo de uma proposta política que não tem nada para oferecer. As pessoas perante anos e anos e anos de inevitabilidade, de mais do mesmo, de uma roda que não só roda, mas não dá de comer a ninguém, as pessoas habituaram-se a estar por tudo, como sei dizer-se, e nós não podemos estar por tudo, porque no dia em que estivermos por tudo não damos nada aos nossos filhos. Há pessoas disponíveis para se resultar com o estado das coisas, com receitas que, como o Nuno explicou, são tão ridículas que parecem as do Bloco de Esquerda. Ora, é este o momento histórico para o qual esta AD é convocada. O de evitar uma reconfiguração do espaço político em que a maldade, a inércia e a apatia do PS façam da alternativa apenas ressentimento. A alternativa é, antes de mais, esperança. A nossa esperança são o Luís e o Nuno, é a Aliança Democrática. É com esperança que vamos afastar a angústia de sentir que não estamos a dar aos filhos o que os pais nos deram. Vamos em frente e vamos ganhar no dia 10 de março.